Para sortear, e agora vamos conversar sobre poesia com o Benilton Cruz, que é professor da UFPA, da Universidade Federal do Pará, é doutor em Teoria e História Literária e vai lançar livro esta semana, Moços e Poetas. O livro está na mão do Benilton, né, Benilton? Te agradeço por ter vindo, vai mostrar daqui a pouquinho para a gente, que trata de 4 poetas que viveram em Belém e você nessa fase que viveram entre 1920 e 1950, né? Eu queria, só para a gente entender esse seu projeto, como ele começou, quer dizer, por que a escolha desses 4 poetas, quem são esses 4 poetas, e para a gente daí partir para... Renata, obrigado pela pauta, estar aqui com vocês é muito prazeroso. Isso aqui é fruto de um resultado de uma pesquisa. Né? Aliás, 2 pesquisas. A primeira foi a Poética da Voz, que tratava justamente de resquícios dos romanceiros medievais portugueses no poeta Mário Faustino. Então há muita Portugalidade em Mário Faustino. E o segundo projeto foi de simetrias modernistas. O que é isso? É essas desproporções, ou seja, essas influências que vêm de fora e que nossos autores dão respostas e escrevem sobre essas influências com as suas próprias visões. Mas o projeto é no âmbito acadêmico, não? Acadêmico, exatamente. Eu trabalhei justamente com 4 poetas, porque eles têm algo em comum. Justamente na sua juventude, eles trilharam caminhos que foram fundamentais na sua poética. Vamos só dizer quem são: Antônio Tavernar, o Paulo Plínio Abreu, o Maxi Martins e, antes do Maxi Martins, o Mário Faustino. É isso? Exatamente. Então são esses 4. Esses 4. Primeiro com o Antônio Tavernar, que eu digo que é o mais moço dos poetas. Ele vive aquela fatídica experiência dos 27 anos. E não passa dali. Infelizmente, ele morre antes de completar 28 anos de idade. Todo mundo sabe dessa mística dos 27 anos, né? James Joplin, Jim Morrison e dentre outros artistas. O nosso primeiro grande poeta, que eu chamo de uma poética de um ágon. O que é isso? Aquele poeta atleta, entre palavras. Que quer dizer o quê? Entre aspas. O ágon é uma palavra grega muito bonita, que significa aquela luta, que é uma luta pela vida, uma luta pela alegria de viver. O Antônio Tavernar não é um poeta da tristeza. Mas ele é conhecido como poeta da tristeza, né? Não, a sua poética é uma poética do viver intensamente. Ele repete muitas vezes a palavra alacridade, alacre, vivacidade. Ele escreve uma espécie de carpe diem, assim, do jeito dele. Né? Não é à toa que ele se inclinou, inclusive, para o teatro, revigorando uma tradição, usando inclusive trechos de Eurípides assim, na sua fala. Na casa da Viúva Costa, inclusive, particularmente, eu não estudei o teatro do Antônio Tavernar, que precisa ser estudado. Assim, mas né? a peça é interessantíssima. Interessantíssima, que sempre, de vez em quando, está sendo reencenada pelos estudantes do curso de teatro da universidade. E eu diria assim que Antônio Tavernar, eu digo assim sempre, quando eu falo para meus alunos, nós devemos estudar a poesia, né? E deixar um pouco o poeta de lado. A vida, né? Deixa o poema falar. E o poema do Tavernar recebe essa mística. Se nós formos olhar pela mística do sofrimento, da dor, isso vem desde Orfeu, o primeiro poeta da mitologia grega, o tormento, o inferno, descer o inferno e voltar sem Eurídice. Né? Então já existe essa mística. Mário Faustino, que escreve um poema de tom premonitório, sinto que o mês presente me assassina, e tem no final assim alguma coisa que é essa morte espacial que me ilumina, quer dizer, muitos associam com a morte do poeta no acidente aéreo em Lima, no Peru, entende? E o Tavernar escreve um poema que ele diz que ele vai morrer no colo da mãe, e isso acontece realmente, ele morre no colo da mãe. E Mário Faustino escreve um poema que fala sobre um acidente aéreo, alguma coisa no ar, entende? E o que isso significa? A poesia, ela tem essa característica de decifrar mistérios. Isso é algo que vem dos antigos. Os gregos já colocavam isso na sua poesia, né? Então, há alguma coisa em comum entre Mário Faustino e Tavernar, por exemplo, por essa ótica. Entendi. Mas eu não abordo isso como uma coisa estritamente fatídica, algo que a própria a linguagem vai determinar. Quem vai determinar, na verdade, isso é o leitor, não é? Mas há espaços. E cada um tem a sua poética. E, por exemplo, em relação ao próprio... Um outro poeta que vem um pouco depois, que é o Paulo Plínio Abreu,
né, que nasce em 1921, vai morrer em 59, vai viver 38 anos apenas. Desses 4 poetas, 3 tiveram realmente uma vida ceifada. Todos os 3 primeiros morreram jovens, praticamente, né? O Tavernar com 28 anos, o Paulo Plínio Abreu com 38 anos. O Mário Faustino, nascido em 30 e vai morrer em 52, quer dizer, pouco, 32 anos. E eu costumo dizer assim, Mário Faustino é aquele poeta que ele luta contra o tempo e contra a morte. Isso está presente na sua poesia. Ele escreve vários livros, mas publica um de poesia apenas, que é O Homem e Sua Hora, em 1955, cuja temática nos impressiona por essa aproximação com a cultura. Ele está entre 2 mundos. Veja bem, 1950, ano de uma década de pós-guerra, de reestruturar um mundo destruído pela Segunda Guerra. Muita opressão em cima das crianças, muita opressão em cima da juventude para estudar, para trabalhar, não é? Para usar o gravatinha e seguir uma carreira de sucesso, casar, ter filhos e morar no subúrbio, não é? Então, o Mário Faustino vive esse mundo sério, essa seriedade, né? No qual ele consegue muito bem traduzir essa herança dos grandes clássicos, né? E inserir uma modernidade tumultuada, certo? Então, eu estudei um pouquinho assim essa herança portuguesa do Mário. Agora, deixa eu só te falar uma coisa, já que tu falaste da questão poética, a gente quando vai trabalhar com o Antônio Tavernar, principalmente quando a gente é aluno de literatura, essa questão lírica dele é muito presente, só isso é destacado. Eu gostei aqui da tua pesquisa que tu fala, você vai apontar um Antônio Tavernar que poeticamente já aponta questões extremamente modernas, né? Essa questão, fugir desse verso mais contido, metapoética. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. O Tavernar faz um poema, por exemplo, sobre a musicalidade do Verlaine, Paul Verlaine, que é um poeta francês simbolista da musicalidade, par sa musicalité, que é essencial na poesia, tanto que a palavra lírica deriva dessa ideia de instrumento musical, né, lira. E algo que conecta, veja bem, o meu livro é justamente esse, é conectar esses 4 poetas. É isso que eu ia lhe perguntar. Esse livro que você trata desses 4 poetas, você busca conectá-los de alguma forma, é isso? Qual é o ponto que liga um ao outro? Muitos. É isso? Muitos, Renata, porque a poesia... O livro é um ensaio que você faz. A poesia, né? ela é assim, uma parte criativa da linguagem humana. Claro, né? Então, são muitos temas. Eu procurei assim delimitar e recortar. Por exemplo, a questão do Tavernar como aquele que luta com a palavra, inclusive aquela palavra que não diz, aquilo que nós chamamos de antipalavra. Mas aí você vai ver que isso é muito moderno. Mas você vai ver essa característica no Paulo Plínio Abreu, no Mário Faustino. O Max Martins, por exemplo, os poemas dele estão cheios de buracos. É como olharmos para um lago e se deparar com aquele poema móvel. Então, ele lê toda uma filosofia, uma poesia e essa religião que vem do Oriente, que é o Zen budismo. A gente pode assim traduzir o taoísmo lá no fundo como essa tripartição entre religião, entre filosofia e poesia ao mesmo tempo. Então, para eles era fundamental a mente humana ser transparente como um lago no qual você possa olhar o fundo e... Mas em todos eles você vê isso é típico do Marx. Mas a gente não pode dizer que entre eles, essa questão do uso da linguagem, do trabalho com a linguagem, que ele já aponta para uma coisa mais contemporânea, um trabalho com a linguagem muito mais... Por exemplo, o Mário, ele foi tradutor, ele tem uma pesquisa com clássico muito forte, assim como o Paulo Plínio, né? Então, ele escreveu só um livro, Paulo Plínio, aliás, depois de morto, que foi lançado um livro. Então, tu estás querendo pegar esses paralelos. Exatamente, é isso? Inclusive o livro do Paulo Plínio chamava-se Poemas, né? E a universidade publica como poesia. Eu costumo dizer que o Mário Faustino é aquele poeta assim completo, vamos dizer assim. Por quê? Porque é aquele que traduz, é aquele que escreve crônicas, é aquele que estuda. Não quer dizer que os outros não tenham feito isso. O Tavernar, por exemplo, ele era antenado com essas coisas da grande tradição lírica ocidental, como o Paul Verlaine, certo? Que ele, inclusive, faz um poema sobre o Paul Verlaine,
E isso na década na sua juventude. Né? O que é interessante, assim, fazer aqui um pouquinho uma propaganda do meu livro. O que é interessante no seu trabalho é justamente isso, livro, é a juventude. É na juventude que eles encontram os seus caminhos. Né? Entendi. Principalmente o Max Martins, por exemplo. Max Martins, que é o que vive mais tempo, né? Um poeta que tem todo um trabalho interessante, porque ele, nos anos 50, ele muda um pouco a poesia dele. Ele se encaminhava, escrevia poemas de natureza mística, natureza típica do momento, né? Com, vamos dizer assim, essa seriedade, né? Dos anos pós-guerra, de uma certa maneira. E o Max Martins, ele conhece, no início dos anos 50, um poeta chamado Robert Stock, que estava aqui, veio de uma família muito rica, um homem muito rico, e veio para Belém a caminho da Ilha do Bananal, onde eles iriam fundar uma sociedade alternativa. Veja bem a história, 1950, bem antes do surgimento dos hippies. É verdade. E bem antes, já quase contemporâneo da Beat Generation nos Estados Unidos, a geração Beat, a geração influenciada pelo jazz, pela música, pela cultura afro-americana, né? Dentre outras coisas. Então, o Max, com esse contato, com essa pessoa, muitos tiveram contato, essas ideias já circulavam aqui em Belém do Pará, entende? Então, na verdade, você mostra que esses poetas todos, foi na juventude deles que eles se descobriram como poetas, quer dizer, que meio que projetaram a poesia. O poeta sempre está se descobrindo, vamos dizer assim, né? Mas não, porque você falou da questão da juventude deles, exatamente, né? Tanto que é monstros de poetas. Eu entendi isso, mas o que eu acho que eu entendi é que você também faz uma ponta que poeticamente no trabalho com a linguagem que eles se encontram, na verdade, que essa influência que eles receberam por meio de leituras, né, assim, o que isso trouxe de diferença na poesia deles? Porque o Max começou quase parnasiano também, depois ele descobre a poesia moderna, então eu percebo que eles implodiram formas. Então é nesse sentido também que tu trazes essa informação, exatamente. Não é isso? Todos eles não deixam de escrever sobre aquilo que já foi escrito. Não é? Ninguém consegue fugir dessas influências. Sempre nós seguimos aquilo que já foi determinado pelo caminho bebendo nas fontes. Né? O Mário Faustino, então, vai buscar as fontes tradicionais, né, gregas, sempre horaciano mesmo, né, no sentido Você acha que, vamos dizer assim, a influência cultural que eles tiveram de Belém, não é? De uma época em que Belém estava, vamos dizer assim, no auge da sua ebulição cultural e também financeira. Você acha que isso, em alguma medida, influenciou a poesia deles? Muitas revistas em Belém, por exemplo, o Tavernar, Belém do Pará detinha praticamente uma centena de periódicos. Escoando a produção de poetas como, por exemplo, Antônio Tavernar. E a recolha desse material pode ser ainda hoje perfeitamente encontrada, né, nessas revistas. E Belém era uma cidade assim muito procurada naquele momento. Dizem que Belém, né, alguns historiadores dizem que Belém tinha, por exemplo, a terceira renda per capita do mundo, né? Por decorrência da borracha, não é? E isso de alguma forma influenciou então na obra deles, na questão, né? cultural, na questão do fomento às revistas, os periódicos, os jornais, não é? As ideias, que precisamos sim pesquisar isso. E o exemplo é o Antônio Tavernar, no qual ele coloca, por exemplo, o que eu quero demonstrar bem claro no meu livro é justamente desmistificar o Tavernar como poeta do sofrimento. A vida dele é preciso separar a vida e a obra. Nos outros você tenta desmistificar também alguma coisa? A obra do Tavernar é a sua linguagem. A linguagem não tem nada a ver com sentimentos. Entendi. Isso que é interessante do Tavernar. O Tavernar mostrou um caminho que muitos pesquisadores estão descobrindo agora. Quer dizer, sentimento é uma coisa, linguagem é outra. A vida, tormento, a dor, a hanseníase naquela época não tinha cura. Infelizmente não tinha cura. Ele contrai a hanseníase na sua juventude e naquela época, infelizmente, não tinha cura.
as pessoas confundem vida com a obra. Por isso que se fala, a mística do tavernário, o sofrimento do... Todos eles têm, como nós temos também no nosso dia a dia, nossos tormentos, nossas agruras. Mas isso não pode ser confundido com a obra. Com a obra, exatamente. É aí que eu procuro desmistificar isso. Eu vou insistir na minha pergunta. Sim, a Renata não deixou. Olha só, você fez uma colocação que eu acho absolutamente correta, né? Belém não era regional. Não. Né? Belém era, vamos dizer, um participante muito bem colocado no mundo. E essa poesia que eles trazem não é regional. Não. Essa poesia é uma poesia absolutamente universal. Ou seja, a pretensão daquela cidade, né, que tinha sido apenas uma colônia, né, e que estava tentando se lançar para o mundo como uma das cidades mais importantes do mundo, tem reflexo na obra. Eu não conheço a dos outros, eu só conheço, infelizmente, do Tavernar. Felizmente, diria assim. Não, infelizmente eu não conheço a dos outros, certo. Mas felizmente eu conheço o Tavernar. E nele você vai encontrar, assim, não é, o homem e não o ambiente. Né? Como se dissesse, o ambiente não é importante, o homem é o importante, o homem está no centro. E é como se dissesse, nós não temos mais relação, nós não somos um homem amazônida, né? Nós não somos um homem que vive comendo peixe frito no ver-o-peso. Nós somos um homem do mundo que o que nós sentimos aqui se sente na China, se sente... Isso é possível realmente abstrair dessas pessoas que viveram esse momento nessa cidade? Sim, muito. A questão econômica, a questão da cidade, o telefone. Por exemplo, há um soneto do Tavernar. O Tavernar ele é assim, um expert, ele é um exímio sonetista. Nos sonetos ele cria micro-romances. Isso é uma característica dele, na sua poesia lírica, nos seus sonetos, né? que é uma composição fixa. E ele coloca, por exemplo, o telefone. E dizem que ele só trocou informações com o Valdemar Henrique por telefone, no momento que já estava doente, né? Na montagem da peça que ele estava escrevendo, A Casa da Viva Costa. E ele pediu para o Valdemar Henrique musicalizar, aliás, foi Botichinha, né? Famosa composição do Tavernar. E aí, num dos sonetos ele coloca isso, né? Sem deixar de esquecer uma tradição mística, simbolista, hermética, na qual a poesia não consegue dizer, na poesia não existe aquele drama da linguagem, o conflito. Há um poema dele chamado Mente Poeta. Eu gosto desse poema porque ele traduz justamente um dos problemas que nós achamos que a palavra pode dizer tudo, a palavra pode comunicar, mas para ele é um tormento, porque justamente não comunica. Então ele evidencia esse drama da linguagem. Agora, eu tenho rapidinho. Porque só estou preocupada com... Foi respondida a pergunta, porque eu tenho que acelerar, porque eu tenho pergunta do telespectador. Foi respondida? Você assim, respondeu aí? Benilton, por exemplo, se a gente for falar do Mário Faustino, do Maxi, por exemplo, ele falando no sentido que ele está perguntando, você tinha o Haroldo Maranhão, né? Você tinha o Francisco Paulo Mendes, que foi o grande fazedor de poetas de uma época, que trouxe também informações, que fez com que essa poesia circulasse também pelo Brasil e que eles viessem, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Então, eu acho que nesse sentido que ele está falando, eles todos foram muito alimentados, né? Por uma poesia universal, francesa, que eles liam francês, o professor Francisco Paulo Mendes era tradutor, né? Então, eu acho que isso é importante também destacar. Dani, diga lá que a gente tem que dar uma vez para o telespectador, tá, gente? Sim, o Otávio Pessoa parabeniza o professor e diz que tem certeza que seu livro será mais uma obra de referência no campo da literatura. Disse que estará no lançamento na Fox, já confirmou participação, e que diz que vão festejar degustando o saboroso Zé do Telhado. Então, e também temos o professor Paulo Nunes elogiando a mesa, dizendo que de alto nível, elogiando cada um dos participantes. Nós, Renata,
a professora Elaine, todos aqui, e dá um bravo para Tavernar, autor da letra do glorioso Clube do Remo. Eu não ia tocar nesse assunto. Ainda temos mais essa informação, né? Atleta é um poeta da palavra, um atleta da palavra. Então, ele com essa vivacidade, essa jovialidade, ele escreve um hino, né? Que dizem que era uma oração, né? Antes os remadores, né? Do Clube do Remo ali na Bahia, eles se reuniam e dizem que eles usavam essa letra como oração. Olha só. Deixa eu mostrar o livro aqui, então, e para você convidar, porque você vai fazer um lançamento em Belém, né? Na quinta-feira, né? Primeiro no meu campus, Baitetuba amanhã. Onde eu trabalho pela Universidade Federal do Pará, onde resultou esse trabalho, né? E depois em Belém. Primeiro em Baitetuba, amanhã, às 10 horas, no campus da Universidade no bairro do Mutirão. E o curso de letras em Baitetuba já tem bastante tempo, já formamos bastante turmas, né? Estão sempre lendo, acompanhando o nosso trabalho. Né? Que bom. E na Fox você lança na quinta-feira aqui em Belém? Na quinta-feira, horas. Todos dia estão 23, convidados? Todos convidados. E espero que gostem e, acima de tudo, leiam a poesia, né? Porque eu na verdade, eu não estou divulgando Mário Faustino. Mário Faustino já foi muito bem divulgado, Max Martins, Paulo Plínio Abreu um pouco menos. Esse é nosso para sorteio, né? Vou deixar aqui. Eu não vou sortear hoje, tá, gente? Vou segurar para sortear divulgar no e fazer outro dia. E a gente Mas eu é muito agradeço carente muito de obras sobre esse período e sobre essas poéticas. Né, eu acho que você está trazendo uma grande contribuição, exatamente, porque essa reflexão ela precisa realmente ser feita, né, você revisitar esses autores. Não para estudar a vida, né, mas a obra, a estética, a questão poética. O Tavernar ele é muito lido, ele é muito estudado. Entre os alunos do ensino, às vezes nós encontramos pessoas que recitam Tavernar, existe sim. Ele é popular, não é? Agora, talvez pouco estudado na universidade. Agora, os outros não, são mais conhecidos na universidade, são mais dentro do âmbito, né? Marx, Tavernar menos, respeito, né? Paulo Plínio, ficou alguma coisa, bem estudado. E eu acho até que ele Só precisa ser mais editado. Tá? Ficou alguma coisa, Ficou. Dani? A participação do Sidney Raiol de Barcarena, lembrando que este ano a Feira Panamazônica do Livro vai homenagear o poeta Mário Faustino. É verdade. Que bom, né? Exatamente. Mário Faustino. Então, todos convidados para o lançamento, Moços e Poetas. Eu agradeço de novo você ter deixado um exemplar aqui para nós sortearmos essa semana. Eu te agradeço muito. Parabenizo também essa obra. Por isso que a Elaine está aqui, que é professora também, né, Elaine, dessa área, desse campo, e para ela que já elogiou, então... Com certeza. Eu sempre falo que a gente precisa da universidade, a gente mesmo estudar a nossa própria literatura. Então, já está dita, né, aí o quão importante é a sua contribuição. Obrigado, Renata. E eu te agradeço por ter vindo, viu? Obrigado. Conversar com a gente. E agradeço também, né?